Bom, eu sou Francisco, eu sou gestor de novos canais da TAM. Isso. Eu ainda chego no gerente, Pedro, falta um pouco. Eu vou explicar um pouco de como foi a nossa experiência com a Black Friday. Se alguém quiser interromper no meio do caminho, fazer pergunta, não tenho problema nenhum com isso. Tá? Então, vamos começar. Eu vou passar um pouco com o histórico da TAM, o histórico do site. A TAM é uma companhia aérea, ela começou como TAM Aéreo Marília. Ela surgiu em 1961 e ela foi fundada pelo comandante Rolim. A gente começou trabalhando só como aviação executiva, a gente não tinha o tamanho da frota e não trabalhava com cliente final como a gente trabalha hoje. A gente só trabalhava com cliente corporativo. Em 1989, a gente atingiu 5 milhões de passageiros. A gente criou a primeira classe no voo Rio-São Paulo. Em 1993, nós lançamos o programa de fidelidade, que foi o primeiro programa de fidelidade de linhas aéreas do Brasil. Em 1996, a gente inicia as operações em todo o território nacional. Até então, a gente tinha operações muito concentradas no Sul e no Sudeste e um pouco no Nordeste. A gente não tinha Centro-Oeste e Norte até então. Em 2003, a gente lança o autoatendimento, os totens no aeroporto. Em 2004, são criados os primeiros voos noturnos, que até então nenhuma companhia aérea fazia os voos de madrugada. Um pouco da nossa visão e missão. A visão é trabalhar com o espírito de servir, faz as pessoas mais felizes. E a missão é ser a companhia aérea preferida das pessoas, com alegria, criatividade, respeito e responsabilidade. E quando a gente fala em alegria, a gente fala em alegria em todos os campos dentro da empresa, desde o menor aprendiz até o funcionário do mais alto cargo. E a gente acredita que, com alegria, a gente consegue fazer com que a nossa operação, que é tão difícil hoje, funcione melhor. Aí um pouco dos dados do site. O site, como e-commerce, foi lançado em 2001, mas antes disso, em 1999, ele já existia o domínio tam.com.br, ele tinha informações institucionais sobre a TAM. Em 2001, a gente teve, de fato, a lojinha no site, que é o nosso e-commerce, a gente fez a venda no B2C. A gente hoje está presente em 9 países, a gente tem mais de 300 milhões de visita ano, a gente tem mais de 10 meios de pagamento, incluindo pagamento em lotérica, que permite que a pessoa financie em 48 vezes. A gente é a única airline do Brasil com a ferramenta interativa de busca-preço. O que significa isso? O cliente hoje vira na nossa ferramenta de busca e fala: TAM, eu tenho R$800 para gastar com você. O que você tem de voo para mim nesse período? E nessas atividades. Então, o cliente escolhe se ele quer uma viagem na gastronomia, se ele quer uma viagem em lazer, dentro dessa ferramenta de busca. Hoje, a gente é a primeira airline brasileira a fazer e-mail de abandono de carrinho, e-mail de pós-venda e pós-compra, e a gente foi a primeira airline brasileira a apostar na Black Friday e apostar no modelo de programa de afiliados. Aqui são alguns dados do e-commerce brasileiro. Aqui a gente olha para o Digital Commerce de 2012. Se a gente olha para o cenário total de receita, a gente representou 9% do faturamento de todo o e-commerce. A gente cresceu 21% em relação a 2012. Se a gente compara ano a ano, a gente tem um crescimento, às vezes, hora maior, hora menor, em relação ao e-commerce como um todo. E hoje, 5 estados brasileiros representam mais de 50% da nossa visita. Aqui são alguns dados de visitas que a gente tem hoje, tirado pelo Alexa, isso é um gráfico público. Se a gente olha como companhia aérea, a gente é a companhia aérea com maior visita. Se a gente olha com OTA, que é Decolar, Viajanet, Mundi, comparadores de preço, a gente é a primeira em visita também, mantém um pouco de disputa com Decolar. Se a gente olha para o varejo, a gente perde para Americanas e para o Walmart, hoje disputando muito ali com o Ponto Frio e com o Magazine Luiza. E se a gente olha para e-commerce de início, a gente disputa dia a dia com a Dafit e com a Netshoes em visitas. Aqui são alguns dados de processo de compra e perfil de clientes para vocês entenderem um pouco lá na frente de como foi a nossa dificuldade em Black Friday. Hoje, o nosso processo de compra de viagem é totalmente diferente do varejo em alguns aspectos. Claro que a gente tem as pessoas que procuram pelo call to action, mas não é tão arraigado como é no varejo. Hoje, primeiro a pessoa sonha com aquela viagem, depois ela pesquisa e vai comparando para ver o preço, a disponibilidade, que dia ela vai, que hotel ela vai ficar. Depois, de fato, ela vai planejando tudo que ela vai fazer e todo o roteiro. Depois ela compra, depois de comparar e de ver tudo que ela vai fazer. Depois ela experiencia e, por último, ela compartilha. Nesse processo todo, eu, como marca, tenho que estar presente. Então, eu tenho que ser a primeira em lembrança de marca, eu tenho que ser a melhor
além da lembrança de marca, eu tenho que fazer esse cliente pesquisar no meu site, então eu tenho que ter um preço atrativo, eu tenho que ter um cross-sell interessante para ele planejar comprar os hotéis também comigo no site, ele tem que fechar a compra comigo, então eu tenho que ter algum benefício para esse cliente além só de preço, porque o mercado de airline, ao contrário de varejo, a gente tem umas diferenciações de política de preço, a gente não fica em guerra de preço diário por causa de inventário, por causa da margem de airline, que é totalmente diferente e ínfima. A gente tem que dar uma experiência boa para o cliente desde o início do processo de compra dele no site, até ele fazer o check-in, até ele chegar na aeronave e chegar no destino, para aí sim ele compartilhar e ter uma boa experiência comigo. A gente tem 3 perfis de clientes de viagens hoje. A gente tem o passageiro a negócios, que ele busca flexibilidade, ele tem pouquíssima antecipação, ele compra uma passagem de 0 a 7 dias, ele não tem datas e horários específicos, ele tem datas e horários específicos, me desculpem. Ele gosta de assento preferencial, então ele quer mais espaço no voo para colocar um notebook, para conseguir trabalhar durante o voo, ou então até fazer reunião. A gente tem muito caso de cliente que compra a classe executiva para fazer reunião dentro do voo, no retorno, eles acumulam milhas e eles são menos sensíveis a preço. Eles têm aquela reunião naqueles dias e eles pagam basicamente o que for para conseguir chegar no destino. A gente tem o passageiro étnico. Eu, por exemplo, eu tenho família no Rio de Janeiro e vira e mexe eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro para ver familiar, etc, etc. Eu sempre tenho um destino específico, Rio de Janeiro, e algumas datas específicas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal eu volto para o Rio de Janeiro. Então, eu sou um passageiro étnico. Eu sei que, nas oportunidades que eu tenho, eu vou viajar. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma rota específica, eu sou sensível a preço, se tiver uma promoção, eu compro todas as rotas que eu tenho planejadas do ano de uma vez, e eu tenho esse destino frequente. E eu tenho o passageiro a lazer, que completa o primeiro processo de compra que eu postei lá atrás. Ele é sensível a preço, ele planeja a viagem toda, e ele quer ter uma boa experiência tanto de voo quanto de compra, e eles buscam promoções. Eles comparam preço. Quando a gente olha para a conversão assistida desse cara, é o cara que passa pelo Google, que ele passa pelo comparador de preço, que ele vai no decolar.com e para depois ele fechar a compra direto no meu site. Agora, Black Friday. Começar com uma frase do comandante Rolim, o fundador da empresa, que diz muito o que a gente pensa, o que traduz a área de e-commerce na TAM. A área de e-commerce na TAM, só para vocês saberem, existem exatamente há 2 anos. Antes não existia a área de e-commerce na TAM, o site ficava dentro da diretoria de marketing, gerido por 2 pessoas que cuidavam da operação e para saber se vendia ou não, mas não tinha uma proporção e não tinha uma estrutura de e-commerce como teve de 2 anos para cá. Então, o comandante Rolim, ele diz, nós só podemos seguir crescendo na atividade que abraçamos e amamos se os compromissos forem mantidos, se o ideal for renovado, e se a nossa capacidade de sonhar não se limitar aos problemas e for sempre maior que eles. E Black Friday, para a aviação, é isso. Você tem que lutar e lutar o tempo inteiro para você conseguir convencer as pessoas que estão tão acostumadas àquela estrutura de empresa que trabalha com viagem, vendendo muito pacote turístico, que preza totalmente pelo relacionamento com a agência de viagem, que a agência de viagem é um dos maiores compradores da empresa e representam mais com o seu faturamento. Como que você, como e-commerce, vai dialogar com esse cara? Como que você vai competir com esse cara? Como que você, como e-commerce, quer ter vida para fazer promoção quando você depende totalmente, é uma empresa que depende muita parte das agências de viagem? E fora isso, todos os desafios não é mais de e-commerce. A equipe de e-commerce lá é super enxuta, a minha área tem 3 pessoas, a parte de operações também mais 3 pessoas. O e-commerce como um todo representa em profissionais de 10 a 12 pessoas. E a gente fala que para trabalhar, parafraseando o CEO da Cefa, na palestra que ele teve no fórum de e-commerce, ele falou que na Cefa ele entende o profissional de e-commerce como 3 Cs e 1 P. A gente, na TAM, fala que a pessoa que trabalha com airline, principalmente e-commerce, ela tem 2 Cs e 2 Ps. Coragem, porque todo mundo que trabalha com e-commerce aqui sabe que o dia a dia não é fácil. Então, você precisa ter coragem para inovar, você precisa ter coragem para defender seu projeto, você precisa ter coragem para uma série de coisas. Paciência. Em airline, você requer paciência.
Um pixel não sobe em 3 dias, ele sobe em meses. Um projeto de retargeting não demora 3 semanas, ele demora meses. Tudo em implementação demora, requer business plan, requer ser muito alinhado com a estratégia da companhia. Competência. Você tem que ter os melhores profissionais envolvidos naquele trabalho e que saibam de e-commerce e consigam traduzir a realidade do e-commerce para a realidade do airline. E perseverança. Você tem que lutar, lutar e lutar. Os desafios que a gente encontrou quando Pedro e a Patrícia abordaram a gente a primeira vez, eles falaram, por que vocês não fazem a Black Friday? A gente começou a pensar, por que não? Mas aí veio o primeiro desafio. Como que a gente vende essa tradição? A gente trabalha numa empresa que tem um brand super forte, que é conhecido por ser a marca do tapete vermelho, por ter o preço 10% mais caro que a Gol, tradicionalmente, e que vende um pouco mais caro, e que tem um cliente que busca por uma experiência melhor no avião. Como que a gente vence isso em brand? Como que a gente convence as pessoas que a gente quer fazer uma promoção de até 90% de desconto no site? Inventário. Hoje, eu não tenho um SKU fixo. Né? Como que é a questão de voos para a gente lá? Hoje, eu abri um voo para daqui a 335 dias. E todos os voos do dia, que somam mais ou menos 1.200 voos. Então, hoje, para daqui a 335 dias, eu abri mais 1.200 voos, com 3 preços diferentes, porque a gente tem que lembrar que em aviação você tem os bundles, né? Você tem a tarifa mais barata, a tarifa média, a tarifa mais cara, e cada tarifa é atrelada a um benefício. Tecnologia. Como que eu mantenho o site durante a Black Friday? Como que eu amarro a promoção para ficar fácil para o usuário? Como que a tecnologia trabalha para os desenvolvimentos necessários? Porque um desafio nosso em tecnologia é assim, hoje vocês têm link para landing page, link para SKU, em airline não tem? Em airline o que a gente tinha assim, você tem um voo que você quer promocionar, São Paulo, México, a partir de 1.500. Você tem que jogar para aquela data, para aquele horário. Você não consegue abrir um calendário, deixar aquilo muito mais especificado para o cliente. Não, você joga ele para o fluxo de compra. E você corre o risco de, na hora que ele clicou ir para lá, está esgotado. Como que eu faço isso em tecnologia? Concorrência. Azul, Gol e Avianca. Tudo que eu faço, eles vão atrás. Passageiro é o maior bem para a gente hoje em companhia aérea. Então, como que eu faço para a informação da Black Friday? Todos sabiam que ia ter, mas como que eu faço para minha condição comercial não vazar antes do horário, para eles não reagirem antes de mim? Para eles já não travarem o preço. Como que eu faço isso? Como que eu faço para que nenhuma informação saia da empresa? Como que eu faço para que nenhum agente de viagem fale sobre a nossa promoção para a Gol? Lucratividade. Pensando que eu abro um voo hoje, 1.200 voos a cada 335 dias, que eu tenho 3 classes tarifárias diferentes, eu trabalho com curva de reserva. Eu não tenho um preço fixo por assento, como é no varejo. No varejo você tem um produto, você tem um limitador de estoque, se não vender, você devolve para o fornecedor e ele te paga rebate por isso, ou então você negocia muito na questão de me vende por X, cobre por mídia, etc. Eu não tenho isso. Eu sou o dono do avião, eu sou o dono do assento, eu sou o dono do trecho, eu pago o aluguel do aeroporto. Como que eu faço para pagar tudo isso? Como que eu faço para... Por que eu vou apostar na Black Friday, sendo que eu pago o aluguel do aeroporto, eu pago o querosene, que é 60% do meu faturamento hoje, e é pago em dólar. Como que eu pago tripulação? Como que eu pago os funcionários da TAM? E como que eu tenho lucro no final? Então, por que eu faria a Black Friday? Essa foi uma das questões. A gente não tem uma margem final na TAM. A gente tem 4 margens. A gente tem a margem 1, que é para manter o avião estacionado no aeroporto. A gente tem a margem 2, que paga os custos de voo do avião. A gente tem a margem 3, que paga a tripulação e toda a operação. E a gente tem a margem 4, que paga todos os funcionários, eu, meus assistentes, minha gerente, e a lucratividade da empresa. E com isso também a gente trabalha com uma coisa que a gente chama em lucratividade, com curva de reserva. Hoje, eu abri o voo para daqui a 335 dias, o voo daqui a 35 dias está mais barato. Quanto mais perto da data de voo, mais caro o voo é. Por que disso? Porque a gente entende que a aviação
foi o grande salto para ela na hora que ela entendeu que ela tinha que trabalhar com curva de reserva e não com preço fixo. Com preço fixo, você tinha aquele limitador de você não está entrando cliente. Você não está embarcando, você não está pagando seus custos, você está caro e você não faz o mercado crescer. Quando você trabalha com curva de reserva, quem antecipa paga menos, que é classe C, classe D, classe E, e quem tem necessidade embarca. E esse cara que compra com 7 dias, para mim, é o meu maior bem, porque é o assento mais caro e que paga minha margem 3 e minha margem 4. E o paradigma de varejo. Como que eu faço, como é a Line, para os parceiros entenderem que eu não tenho um SKU fixo, que eu não tenho uma landing page fixa, que eu não consigo colocar São Paulo, Rio de Janeiro pós 69, e sim a partir de 69. Como que eu faço para eles entenderem a minha realidade, entenderem que eu não tenho XML, que essa é uma das nossas dificuldades, que eu não tenho um inventário que eu travo e consigo dar um blackout e falar, é isso como operadora de turismo faz com pacote de viagem, que meu preço muda a todo momento, então campanha online, para mim, a gente investe, mas ao mesmo tempo é ruim, porque eu coloco São Paulo, Congonhas a 99, o cara clicou, pode estar a 109. O meu preço muda minuto a minuto. Como que eu faço para entenderem e trabalhar, e os parceiros trabalharem isso? E, por fim, experiência do cliente. Eu não posso maquiar preço. Eu não posso dar uma promoção para o cliente e enganar ele no último nível. Isso é inadmissível na TAM em todas as instâncias. A gente, na hora que foi pensar na Black Friday, como que a gente faz uma estratégia de preço pensando na lucratividade, pensando na nossa curva de reserva, pensando em todos os KPIs financeiros que a gente tem e dando uma experiência para o cliente que ele veja o preço e ele fale, ok, está nas condições da TAM, eles realmente deram desconto. Eles não deram 90% de desconto em tudo, mas eles deram um desconto que nenhuma empresa aérea deu. Eles cumpriram o que eles prometeram. Por que isso? Eu não quero ter reclamação, eu não quero ter reclame aqui. Eu tenho um processo de compra que o meu cliente tem que ter uma experiência boa o tempo inteiro. Eu não posso, no início, que é o site, antes dele viajar, já deixar ele insatisfeito. Eu tenho um atendimento que é gente falando com gente, e é isso que você tem que ter o tempo inteiro. Você tem que pensar nele na ponta final, e a gente ficou martelando entre áreas o tempo inteiro como que a gente fazia para dar uma experiência melhor para ele. E a gente até coloca uma frase do Rolim, que ele fala, o tamanho dos aviões nunca revelou a grandeza de uma empresa, mas estou certo que com um avião de qualquer tamanho, podemos manter em nível alto a filosofia do bem servir, e é o que a gente acredita lá. Para nós, o diálogo é como uma viagem, aproxima mundos diferentes. E era isso que a gente tinha que fazer. Olhando para todos os problemas que a gente falou, a gente tem que dialogar com as áreas. A gente tem que dialogar com a área de preço e defender para ela que a Black Friday é boa assim. Por que que é? Porque eu vou trazer passageiro a lazer, que antecipou a compra. Eu já começo os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho, que foram os que a gente fez a Black Friday, com um voo com uma capacidade maior do que ele começa hoje. Hoje um voo para daqui a 4 meses, como a gente fez a Black Friday, começa com uma lotação de 15%. Na Black Friday, a nossa promessa era de começar com uma lotação já de 32%, o dobro do que a gente começa. Que a gente já começa com um voo com uma lotação melhor, com uma lucratividade garantida em termos, já pagou a margem 1 e já pagou a margem 2 dele. A gente tinha que convencer o departamento de revenue disso. A gente tinha que convencer eles que, não me dá o voo que está com problema. Não me dá o voo que você, no último dia, está com 50% abaixo da capacidade. Não é esse voo que eu quero vender. Eu quero vender todos os voos de todo o inventário. Eu não preciso de Manaus, Belém para vender. O usuário não vai querer isso, a gente vai ter uma promoção que ele vai se sentir totalmente enganado. É marketing. Eu preciso de uma comunicação para o site call to action. Eu não posso trabalhar o institucional que eu sempre trabalho. Esse era o nosso outro desafio em marketing. A gente tem a questão de trabalha-se muito institucional e a gente é conhecido ainda pelo institucional. A gente não tem um call to action em campanha de varejo. Então, marketing, como que vocês fazem esse call to action para mim dentro do guide da marca, dentro da campanha que a gente tem? Né, Malifrota? Ok, vocês vão mudar um voo para o ano que vem, vocês vão diminuir a capacidade dele, mas já deixa ele reservado para Black Friday, então. Já faz essa diminuição um pouco antes, para a gente ter isso planejado. E daí algumas soluções. Habituar todos os parceiros. Então, foi um trabalho de busca descontos, busca pé, e todos os parceiros de mídia que a gente teve, de falar assim, olha,
usa o menu de busca, não usa uma oferta, voos para o México a partir de 1.579, porque a gente está falando de um dia que a gente tem um tráfego absurdo e que o cliente, na hora que ele clicar, ele não vai ver a tarifa lá, porque já pode ter esgotado, então ele vai se frustrar. Então, a gente foi educando cada parceiro de, tipo, quais soluções a gente tem? Ah, usa uma ferramenta de busca. Ele procura o voo, a gente deixa lá a data de voo que ele tem que procurar muito especificada, ele procura por aquela data dentro daquele widget e ele já cai dentro do nosso fluxo de compra. Catequização do cliente interno. Então, o tempo inteiro, a gente teve que defender o e-commerce para o comercial indireto, que é quem tem um relacionamento com as agências, para o marketing, para o revenue, que é o nosso departamento de preço, para a Malifrota, que é o nosso departamento de planejamento de todos os voos que a gente tem na TAM hoje. Antecipação da passagem. Então, na Black Friday, a gente pensou, vamos trabalhar com quem antecipa, paga menos, e a gente dá nossas menores tarifas para antecipação. Porque eu não vou poder vender o final do ano para esse cara. Porque teve gente que já comprou o final do ano antecipado, e ele vai ver na Black Friday com um preço muito menor e ele vai se frustrar. Eu não posso causar isso no cliente. Então, o que eu faço? Eu passo a data do voo mais para frente para o cliente ficar mais satisfeito. E também para garantir o nível de ocupação mais alto. E compra prática intuitiva. Como que eu vou fazer para esse cara saber que tem a Black Friday no site quando eu tenho 3 bundles, quando eu não tenho XML, quando eu não consigo trazer oferta? O que eu faço com isso? E nossa solução para esse momento foi, não sei se todo mundo aqui conhece a Mega Promo, a nossa promoção mais conhecida da TAM no ano. A gente colocou um bundle, né, que é uma coluna, antes de todos os outros bundles de preço, com um bundle escrito Black Friday. O cliente que procurasse dentro do intervalo que a gente colocou para ele procurar de passagem, tanto nacional quanto internacional, aparecia o bundle Black Friday e ele via todos os preços ali. Nenhum voo da Black Friday começou esgotado. Todos os voos começaram com preço cheio, a gente só foi fechar voo depois que acabou a Black Friday. Durante a Black Friday inteira, a gente vendeu a maior capacidade de assentos que a gente podia, para não ter nenhum problema com cliente, reclamação, Twitter, Facebook, etc, etc. E o benefício de reforço? Ok, eu vou dar a tarifa, mas o que eu dou mais para esse cara quando ele está no Natal e ele tem que comprar um monte de coisa, talvez ele não queira antecipar a passagem? Dá 10 vezes sem juros, porque a aviação hoje só trabalha com 6. Parcelamento talvez seja uma saída interessante para a gente. Dá 50% de desconto no aluguel do carro se ele for para um trecho que tem Unidas. Então, a gente foi trabalhando isso de algumas formas diferentes. Essa foi a conclusão da Black Friday no site. A gente deu passagens com até 90% de desconto, porque a gente não consegue travar todo o inventário num desconto fixo, porque cada voo tem seu preço, cada voo se paga de uma forma diferente. Alguns trechos a gente conseguiu, sim, dar 90% de desconto, alguns outros trechos não, mas teve muito trecho acima de 50% de desconto. Por exemplo, México ida e volta R$ 1.500, quando é um voo de 2.900. Inglaterra, R$ 1.500, quando é um voo ida e volta, quando é um voo de 4.000, 4.500. Então, a gente teve preços muito competitivos nesse caso. Ponte aérea, a gente fez a 69, quando ponte aérea custa 99 no nosso site, diariamente, quando você compra numa antecipação de 60 dias. Então, a gente reforçou a política de preço muito o tempo inteiro. A gente reforçou os 10 vezes sem juros e a gente deu os benefícios para o cliente fidelidade, que hoje é TAM Itaúcar. O interessante aqui também foi que a gente fez a Black Friday para quem era cliente fidelidade. Então, quem acessasse via fidelidade, via todos os preços no bundle Black Friday com uma pontuação muito mais barata. Aqui foram alguns dos resultados. Se a gente olha para os 217 milhões que o Pedro falou, a gente representa 12% da receita total, quando a gente se coloca no bolo da Black Friday. Então, só a sexta-feira representou para a gente 12% de todo o faturado, de todos os 217 milhões do e-commerce hoje. Vindo de busca de descontos, veio 10% desse resultado total nosso, de 12%. Tá? Se a gente vê em crescimento em conversão, em relação a 2011, a gente cresceu 1,1 em conversão. Nossa conversão gira em média de 2,8, 3,2 diariamente. Se a gente vê em relação à sexta-feira anterior à Black Friday, nossa conversão cresceu 0,9%. A gente cresceu de um ano para outro 292% em visitas, em relação a 2011, e 207% em relação à sexta-feira anterior. A gente não esperava isso. A gente esperava ter um tráfego mais ou menos de 700 mil pessoas dias que a gente chega com 1 milhão, que a gente não fosse passar de 1,2 milhão.
Não foi o que aconteceu. Interação com os clientes. Esse é um dado muito legal. Se a gente olha para os detratores, que são as pessoas que reclamam de promoção, que falam que o site está ruim e todas as reclamações possíveis, ele caiu em menos 7% na Black Friday, em relação a 2011 e em relação à semana anterior. Os promotores cresceram 11%, os neutros caíram em menos 4%, que não faz muita diferença. Reclamações no call center. Em relação a 2011, a gente cresceu 11%. Mas em relação à semana anterior, a gente cresceu menos 3%. A gente teve queda de reclamação no call center. Por quê? A gente o tempo inteiro catequizou o call center. Quando em varejo a gente começa a falar do planejamento de Black Friday, geralmente em outubro, novembro, principalmente nas linhas de marketing, na TAM a gente estava falando isso desde abril do ano passado. Porque a gente teve todo o processo de catequização de todas as áreas, até falar com busca de descontos em agosto, e levar a Patrícia lá para a Patrícia explicar e vender todo o conceito para a empresa toda de novo. E eram reuniões semanais de reforço com a empresa toda. As vendas no televendas, elas cresceram 80% em relação a 2011 e 65% em relação à semana anterior. Isso porque a gente abriu para televendas, porque é um canal direto do site, a gente sabe que não é todo mundo que tem confiança em comprar no site ainda com a gente. E daí, problemas. O site caiu. Meia-noite, estávamos lá, a gente saiu. Quem aqui, na Black Friday, virou a noite aqui? Levanta a mão, por favor. Quem passou do horário? Ficou até umas 10, 9, 11. Quem não dormiu? Quem saiu no horário? A gente saiu no horário. 6 horas da tarde já não tinha ninguém na TAM. E isso não foi legal. A gente achou que estava tudo ok, né? Capacidade do site, peraí, 1.500.000 tá bom, não vai passar disso, né? Não vai cair o site meia-noite, gente. Né? A gente já suporta as visitas. Arrogância pura. 11 da noite, eu recebo uma ligação, eu estava num bar. Fran, oi, site caiu. Puta que pariu! E aí, o que você faz? Eu estava falando com a Patrícia, daí a gente entrou em sala de crise, qualquer problema que tem lá, a gente entrou em sala de crise. IBM, HP, todos os fornecedores envolvidos para voltar ao site. O site voltou a funcionar 1h30 da manhã com estabilidade total às 4. Então a gente ficou um bom tempo fora. Os sites caíram, daí a gente tinha que ouvir algumas coisas, como tipo Black Friday Brasil, tudo pela metade do dobro. E a nossa promoção foi, sim, criticada, porque tinha muita gente que queria comprar para o outro dia, que queria comprar para o final do ano, e teve cliente que falou assim, ah, não, vocês estão vendendo para fevereiro, sabe? Para que eu vou querer um voo para fevereiro? Ok, faz sentido, mas era o único jeito de a gente entrar numa promoção pensando em todos os KPIs da empresa e pensando em entregar a melhor experiência que o cliente podia ter, sendo que eu não tenho um inventário travado. E todos comemoram porque a gente destacou alguns elogios que a gente teve durante o dia da Black Friday. Façam todo mês Black Friday, antecipei minhas compras para ver a minha família. Esse foi um cara que falou pela Opinion Lab, que era uma ferramenta que a gente tem no site de opinião dos clientes. Parabéns, Tan, na Black Friday vocês não maquiaram preços. Que foi uma menina que mandou para o Fale para o Presidente, que hoje é a nossa instância de... É o nosso Reclame Aqui. Mandou para o Fale para o Presidente, prioridade 1. O até 90% de desconto incomoda, de fato. A gente não conseguia travar o desconto em 90%. A gente bem que queria, mas com uma margem de 4% de lucro, é difícil. Mas, de fato, vocês cumpriram o que prometeram na Black Friday. Muito bom, então. Vou para Miami com um mega desconto. E realmente um mega desconto, porque ela foi para Miami por R$900 e de volta. 2014, não sei. Sei que vai ter Black Friday. Não sei se vai ser no mesmo motivo, se vai ser no mesmo cenário, porque todo mundo aqui está acompanhando o que aconteceu com a aviação. Dólar subiu, quando o dólar sobe, querosene vai lá em cima, todas as empresas ficam com os custos muito apertados, todo mundo perde lucratividade, você tem que cortar a oferta de assento uma vez que você não tem demanda. Então, no nosso mercado, que é muito dinâmico, 2014, a gente não sabe ainda como que vai ser. Que vai ter, vai ter. Agora, como a gente vai fazer, em que formato, se vai ser o mesmo formato, a gente não sabe. A única coisa que a gente fala e que a gente defende como empresa o tempo inteiro é pensem nos seus clientes.
A gente entende que vocês têm SKUs, que vocês têm inventário, que vocês têm as margens para entregar. A gente também tem. Mas é um dia que, para a gente, deu um resultado da nossa maior promoção do ano, que dura 2 dias, em um dia a gente fez o mesmo resultado. Então, para a gente, como é a Line, a primeira experiência foi muito interessante, e o que eu queria compartilhar com vocês era um pouco desse nosso modelo de negócio e dessas nossas experiências com Black Friday, que para nós foi totalmente vantajosa. E é isso. Obrigado.